Sharon Kepsel, venha para cá. Kepsel. Bom dia, tudo bom dia, seja bem-vinda. Eu vou chamar uma abertura para você, Sharon. Obrigada, pessoal. Sharon Kepsel. Obrigada. Coração acelerado, não sei o que é mais difícil, né? Falar do que se ama em tão pouco tempo, né? Ou se desafiar nesse evento híbrido, que é uma novidade aqui para mim, nesse formato aqui. Então, vocês vieram para ouvir o Alexandre, não eu, então vou ser bem breve na minha fala, né? Mas quando a gente fala de sustentabilidade, o que vem à mente de vocês? Eu aposto que, para a maioria das pessoas, o que mais vem à mente é associar a captação de água de chuva, coleta de lixo reciclado, bolsa ecológica, né, placas de energia fotovoltaicas. Mas, na verdade, é muito mais do que isso. E a sustentabilidade ela vem impactando e vai impactar muito mais a nossa vida do que a gente pode imaginar. Faz mais de 50 anos que esse tema tem sido discutido e ele começou a partir do seminário de Estocolmo, né, desculpa, gente. Ele começou a partir da Conferência de Estocolmo, há mais de 50 anos. E lá foi a primeira vez que questões do meio ambiente foram levadas para a pauta da ONU. E, a partir dali, muita coisa aconteceu, muita evolução, e muitos temas foram somando energia, porque se entendeu que falar só de meio ambiente não era o suficiente. E aí assuntos como inclusão, diversidade, acesso à educação de qualidade, moradias dignas, cidades inteligentes, passaram a compor esse cenário e trouxeram uma clareza de que sustentabilidade ele é um tripé. Ele traz questões ambientais, sociais e econômicas. E é para esse tripé que a gente precisa olhar. E quando a gente traz essa temática para o mundo corporativo, do que a gente está falando? A gente está falando dos compromissos que uma empresa precisa assumir diante desse tripé. De que forma que ela, enquanto negócio, olha para o meio ambiente, olha para a sociedade, olha para a economia e para a própria sustentabilidade do seu negócio e assume esses compromissos e atua. Porque o papel aceita tudo, né, gente? Mas de que forma que ela atua de verdade com os compromissos que ela assume diante desse tripé? E nem sempre o tripé vai ser igual. Nem toda empresa vai conseguir atuar da mesma forma dentro dos 3 eixos, né? Mas ela precisa identificar qual que é o de maior impacto que o seu negócio vai atuar. E aí, a gente sabe que, recentemente, essa discussão toda ela ganhou uma força muito grande, principalmente aqui no Brasil. Há 2 anos que há um burbúrio por conta de 3 letras novamente, né? Um novo tripé. E esse tripé, o ESG, ele não substitui a sustentabilidade, ele complementa. Porque a sustentabilidade, embora chegou com força recentemente e ganhou espaço, inclusive, em mesas de discussão de conselho de administração de grandes empresas, ele já acontece, essa discussão no mundo, desde 2004, a partir da publicação de um relatório Who Cares Win, onde um grupo de empresários pressionou o Pacto Global e o Banco Mundial a direcionar investimentos para empresas que, de fato, assumem o seu papel com a sustentabilidade. E, por isso, o ESG, porque a governança passa a atuar também. Ou seja, a governança é a cola que vai garantir que o que é discutido, o que é falado, o compromisso que é assumido, de fato, na prática, vai acontecer. Então, não basta só a empresa ter uma política de sustentabilidade, ela ter seus compromissos ESG assinados, escritos e publicados. É preciso também que ele seja monitorado com técnicas e ferramentas de mercado, porque, embora o ESG e a sustentabilidade ainda seja voluntário, o mercado não está mais olhando dessa forma. O círculo está se fechando e os grandes investidores só estão aportando dinheiro hoje para empresas que, de fato, executam aquilo que falam. E aí é nesse movimento que a ViaCred, uma cooperativa que une pessoas para transformar vidas, no seu dia a dia, também acaba reforçando os seus compromissos através do seu modelo de negócio, através dos cursos de capacitação e desenvolvimento do Progride que realiza, através da inclusão financeira, do fomento do pequeno negócio e de todas as outras iniciativas, incluindo parcerias internacionais já trazidas pelo ESG, como a da Water Credit, uma ONG americana, que traz uma linha de crédito de saneamento básico para pessoas que hoje precisam fazer ajustes e qualificação das suas instalações sanitárias.
Então, são essas parcerias que a ViaCred acredita que, cotidianamente, a gente passa a reforçar, na prática, os nossos compromissos assumidos. E são essas parcerias que dão força. Ninguém consegue caminhar sozinho, ninguém consegue mudar o mundo sozinho. A mudança começa por nós, mas nós precisamos levar pessoas conosco. E é por isso que eu gostaria de convidar o Alexandre, então, para mostrar para a gente como que dentro da Vedacity está sendo olhado para a sustentabilidade, quais os compromissos que a empresa assumiu e de que forma que ela está tirando da teoria e trazendo para a prática os seus compromissos. Bom dia, pessoal. Obrigado, Sharon, pela introdução. Muito obrigado pelas palavras e por falar também que o termo, né, sustentabilidade, o termo ESG, não é apenas sustentabilidade ambiental, mas a gente tem, por força do hábito, uma ligação direta, né, com a sustentabilidade ambiental. Eu vou me apresentar rapidinho, tá, e depois vamos entrar no tema. Eu sou o Kinsey, né, vulgarmente conhecido como Kinsey. Eu sou o presidente da Trutec, que é uma empresa do grupo da Vedacity, é uma empresa que foi fundada dentro da Vedacity, focada em inovação, trazer inovação tecnológica, né, através de associações, acelerações scale-up com startups da área de construção e gestão de propriedades. E essas inovações são levadas ao mercado para resolver os problemas da construção civil e para resolver os problemas da gestão de propriedade. A gente trabalha durante o ciclo de vida de uma edificação, desde o seu nascimento até, né, eventual retrofit, eventual reforma. Mas hoje, né, eu não estou aqui para falar da Trutec, eu estou aqui para falar da Vedacity, estou aqui para falar um pouquinho da nossa jornada ESG. Bom, normalmente, quando a gente fala, né, da jornada ESG, ou quando a gente fala, a gente se pergunta o porquê. Talvez alguns de vocês lembrem, o ano passado, quando eu falei de inovação, da nossa jornada de inovação, eu tenha mostrado o mesmo slide, né, desses números que incomodam a gente bastante quando a gente pensa na construção civil, quando a gente pensa nas habitações, a gente pensa nas cidades hoje. Então, esse tipo de coisa, primeiro eu trouxe o mesmo slide porque pouco mudou do ano passado para agora, né, e porque este é o elo de ligação entre nossa força de inovação e a nossa força de ESG. Então, a gente vai dormir e acorda quase todos os dias pensando nesses números. E eu convido todos vocês para pensar, né, nós que trabalhamos na construção civil, o que a gente está fazendo com o planeta, o que a gente está fazendo com a sociedade. É difícil a gente ir dormir pensando que existem 7,7 milhões de famílias brasileiras no século XXI que não têm onde morar ainda. É complicado a gente evoluir como sociedade com tanta gente em desequilíbrio. Todos nós sabemos que nenhuma sociedade em desequilíbrio ela consegue evoluir de verdade. Então, é difícil a gente, no século XXI, aceitar tantas famílias, tanta gente ainda sem ter onde morar. E vai piorando, né? Essa é uma pesquisa da FGV de 2017, pré-pandemia. Pode ser que esse número pós-pandemia tenha piorado. Aí a gente olha 24 milhões de moradias das famílias que têm onde morar, 24 milhões de moradias são inadequadas. A gente fala bastante de educação, mas veja, as crianças não têm nenhum local decente em casa para conseguir estudar. Essa é a realidade brasileira, de acordo com a Fundação João Pinheiro, em 2021. A gente tem bastante espaço. 91% do déficit habitacional é de família com até 3 salários mínimos. Vejam quanta oportunidade nossos programas habitacionais ainda têm pela frente. A gente tem bastante oportunidade. 8,3 milhões de moradias no Brasil, hoje em dia, na verdade, de acordo com o IBGE, em 2018, estão em regiões de desastres naturais. E depois a gente se pergunta, nossa, que infortúnio, houve um desmoronamento, houve mortes, desabamentos, mas essa é a realidade. A gente ainda tem 8,3 milhões de famílias nessas condições. E o número vai deixando cada vez mais a gente de cabelo em pé, ou pouco cabelo, vai caindo, né? 54% do resíduo gerado no planeta é pela construção civil. A gente se preocupa com o canudo de forma correta, acho que a gente tem que se preocupar, mas, ao mesmo tempo, quando a gente constrói e reforma, a gente gera 54% do resíduo do planeta. Esse tipo de coisa faz a gente repensar, né, na nossa existência. E aí eu pergunto para todos vocês, qual é o direito de existir das organizações? Né, muitas vezes a gente fala, a função da organização é gerar lucro, esse tipo de coisa, claro. Mas qual é o direito de existir de cada uma das organizações? A gente acredita
que esse direito de existir está intimamente ligado à relevância que ela tem no mundo, à relevância que ela tem na sociedade. E quando a gente fala isso, não adianta mais conversar somente com o shareholder, com o acionista. A gente tem que ver o que a gente está fazendo com todos que estão na cadeia de valor dessa empresa. Então, na Vedacity, a gente acredita que a sustentabilidade, e quando eu falo sustentabilidade, não é só ambiental, é sustentabilidade ambiental, sustentabilidade social, é ESG. Quando eu falo isso daí, é que a gente realmente acredita que nós temos um papel importante como líderes no mercado de impermeabilização, como líderes, né, um dos ícones e um dos líderes na área de materiais de construção, a gente tem um papel e uma obrigação de mudar essa realidade. É normal, quando a gente, né, faz 85 anos de idade, a Vedacity está fazendo esse ano 85 anos de idade, é normal a gente se perguntar e refletir o que a gente fez nos últimos 85, o que nós vamos fazer nos próximos, né? Então, a gente fez essa reflexão. Puxa vida, há 85 anos, pensando em como melhorar a qualidade das edificações, e a gente ainda tem 24 milhões de edificações com problemas. Será que a gente está fazendo um trabalho correto? Será que a gente está indo na direção correta? Então, este ano, né, a gente se reuniu, né, na verdade, perdão, no ano passado a gente se reuniu e falou, olha, vamos repensar o nosso propósito. Qual é o verdadeiro papel da Vedacity na sociedade? E aí a gente fez uma reflexão, entrevistou muita gente, não só os acionistas, entrevistamos, né, a população, entrevistamos os clientes, entrevistamos funcionários, entrevistamos os agentes financeiros da nossa cadeia, né, e falamos, olha, o que a sociedade espera de uma organização tipo a Vedacity? Ou melhor, qual a pergunta que a gente tem que fazer? Se a Vedacity como organização sumisse do mapa hoje, quem será que sentiria a nossa falta? Tá? Então, quando a gente faz uma reflexão nesse sentido e fala, opa, nosso propósito tem que mudar. Foi aí que a gente pensou que o nosso propósito é de transformar a vida de milhões de pessoas, fazendo da sua casa, da sua habitação, a nossa causa. É o que a gente quer fazer, é a missão que a gente encampou. Para fazer isso daí, pessoal, nós juntamos a área de inovação, que é a área que eu represento, a área de sustentabilidade ambiental, sustentabilidade social, e o Instituto Vedacity, que é o nosso braço de sustentabilidade social, o nosso braço social. Nós juntamos essas três áreas e partimos para resolver aí os problemas da humanidade. Bom, primeira coisa que a gente fez, é um gráfico aqui muito simples de compreender, quase nenhuma bolinha, né? Mas a primeira coisa que a gente fez foi realmente ouvir sociedade, né, acionistas, clientes, cidadãos, pessoas, o que vocês esperam da gente? O que vocês esperam que a Vedacity faça por vocês? Muita gente nem conhecia a Vedacity, é natural. Nós somos material de construção que faz dentro da fundação, dentro das paredes, dentro da argamassa. Então, tinha muita gente que nem conhecia, nem sabia qual era o efeito positivo que a gente conseguia trazer dentro de uma edificação. Para quem não sabe, o impermeabilizante, que é o nosso principal produto, dentro de uma edificação, reduz os problemas de umidade. E quão importante é reduzir problemas de umidade? A terceira maior causa de internação no SUS, hoje em dia, está ligada a problemas respiratórios. O principal causador de problemas respiratórios no Brasil é o mofo e umidade dentro de casa. Quão relevante é isso daí? A nossa missão é uma missão de saúde, não é uma missão só de construção. Então, a gente ouviu, e aí a gente chegou à conclusão que tem muita coisa que a gente precisa fazer, né? A sociedade está querendo demais da gente, mas, obviamente, toda jornada começa com o primeiro passo, e a gente escolheu algumas prioridades estratégicas no âmbito ESG para ser o nosso compromisso com a sociedade. Foi esse o compromisso que a gente declarou com a sociedade. E aqui eu vou elencar algumas coisas. 30 segundos aqui de conceito. No eixo vertical tem, né, o aprendizado organizacional, se uma organização está no nível defensivo, no nível de compliance, gerencial, estratégico, ou civil, ou amplo, em termos desse conceito de sustentabilidade. E, no eixo horizontal, a maturidade do tema dentro da organização hoje em dia. Então, vocês podem ver que saúde e segurança do cliente final
É para nós, em termos de maturidade, ainda latente, não é um conceito muito difundido, né, que é a bolinha inferior, e nós desejamos, nessa jornada, nesse primeiro passo, levar pelo menos num nível gerencial. A gente quer ampliar a nossa ação, mesmo que ainda o conceito não tenha sido difundido amplamente na maturidade da organização. Aí, quando a gente pensa em produtos e serviços de baixa renda, nós estávamos no nível defensivo. A Vedacity ela sempre foi uma marca premium, por natureza, não focava tanto na baixa renda, e a gente fez uma reflexão e falou, espera aí, o maior crescimento da construção civil vai estar na baixa renda. Vejam agora para vocês o déficit habitacional e o 91% que está focado na baixa renda. Então, a gente, como movimento estratégico, tem que pensar em produtos de baixa renda como sendo um diferencial estratégico para nós. Então, a gente elevou o nosso objetivo para ser estratégico. Servitização sempre foi um foco da Vedacity. Já era estratégico, então a gente elevou o conceito para amplificar na sociedade o serviço de servitização, o conceito de servitização na impermeabilização. Diversidade e igualdade. Nós levamos para estratégico, porque a gente realmente acredita numa sociedade igualitária, acredita em chances para todos. Em relação à água e emissões, levamos também para um nível estratégico, a gente realmente acredita que isso traz resultado para nós e nos coloca num diferencial competitivo muito grande. Vocês ouviram a Sharon falar, a gente está construindo uma fábrica muito grande hoje no interior de São Paulo, e para construir fábrica precisa de dinheiro, e quem tem dinheiro é o mercado financeiro, né? Então, a gente vai conversar com o mercado financeiro para financiar a nossa obra, e a gente já está ouvindo falar, nossa, vocês têm compromisso de sustentabilidade, vocês têm metas, têm métricas, e por conta disso, as nossas linhas de financiamento vão impor juros menores. Olha que coisa interessante, a gente vai pagar menos serviço de dívida porque a gente tem um programa de sustentabilidade, retorno financeiro direto. Resíduos, não preciso nem falar para vocês sobre política de resíduos, e saúde e segurança do trabalho, esses são os temas que a gente focou. Então, esta é a nossa jornada de ESG dos próximos anos. Mas, gente, nenhuma jornada funciona sem a gente estabelecer metas, objetivos, medir e, principalmente, consequências e prêmios ao atingir as metas. Então, o que eu vou elencar aqui para vocês são alguns dos exemplos, né, desses temas que a gente priorizou, né, e quais são os indicadores e as metas que a gente tem. É claro, 15, tem um monte de outra coisa para fazer, com certeza, mas a gente, obviamente, precisa estabelecer um objetivo e perseguir. Em termos de saúde e segurança do cliente final, porcentagem de produtos com certificações ambientais. O que significa isso, pessoal? Nós trabalhamos com produtos químicos. Nossos produtos químicos têm solventes na fórmula. Existem solventes que já foram banidos em listas globais e aqui no Brasil ainda não. Então, por exemplo, nós adotamos a lista REACH, né, que é uma lista de produtos banidos globalmente, e estamos trabalhando para reformular os nossos produtos, né, e retirar da composição componentes químicos que já foram banidos na lista REACH. Vou dar um exemplo. O nosso carro-chefe, para quem é do setor, né, da indústria de material de construção, é um produto que chama Bianco, né? E o Bianco, ele tem a versão com solvente, e nós lançamos a versão com água, né? A água como sendo um solvente. Claro que a água também se gasta, obviamente, né? Mas o solvente, que ele é muitas vezes prejudicial à saúde, ele está sendo retirado da fórmula. Então, a gente tem os dois. A fórmula com solvente não prejudicial, a gente já tirou, né, os que já eram prejudiciais, né, já tem solvente orgânico, que já não é prejudicial à saúde, e também tem a versão água. O cliente, o consumidor, pode escolher que é a versão com água ou a versão com solvente que não prejudica. Então, esse tipo de ação nós estamos fazendo para retirar produtos que são banidos globalmente da formulação dos nossos produtos. Porcentagem de produtos com informações claras e acessíveis de EPI. O quão importante é a EPI para a gente, pessoal? Quem já foi em obra aqui para ver o profissional da construção trabalhando sem capacete, sem luva, manipulando argamassa, manipulando produtos químicos, às vezes de chinelo, né, trabalhando com, né, ferramentas e coisas pesadas? Isso daí é um reflexo direto na saúde da pessoa que está utilizando. Então, a gente quer deixar bem claro que, para utilizar os nossos produtos, são necessários EPIs para proteção dos olhos, eventualmente das mãos, então, né, dos pés, de partes do seu corpo, para você não sofrer um acidente ou não ter um dano
né, na sua saúde respiratória. Então, isso também a gente tem já como meta 100% dos produtos ter de forma muito clara. E assim vai, né? Produtos e serviços para baixa renda. Nós queremos impactar 1,6 milhões de residências daquelas 7,7 milhões que vocês viram. Esse é o nosso objetivo. Diversidade, igualdade e oportunidades. Cumprimento das cotas de PCD e jovens, a gente quer cumprir 100% porque também é legislação, mas além disso, nós assumimos um compromisso com cargos de liderança. A gente quer colocar, né, diversidade nos cargos de liderança. Eu vou falar um pouquinho nos slides seguintes. E servitização, 5% do resultado da empresa sendo gerado pela Trutec, como eu falei para vocês, como serviços de inovação tecnológica no mercado. Seguindo adiante, em termos de recursos naturais, redução no consumo de água, 25% de redução no consumo de água que não vai para a produção. Tá? Nossos produtos levam água na fórmula, mas toda a água que é consumida fora a produção, a gente quer fazer uma redução de 25% até 2025. Energia renovável, redução de 37% na emissão, nas nossas 3 plantas. Em termos de tratamento de resíduos sólidos e efluentes, porcentagem de logística reversa. Hoje existe a Política Nacional de Resíduos Sólidos e existe também alguma regulamentação com o plástico, só que a gente quer ir além, a gente não quer só cumprir a regulamentação. O que mais eu encontro andando nas obras é o baldinho amarelo da Vedacity, que foi reaproveitado. Muita gente reaproveita para lavar roupa, muita gente reaproveita para colocar água, ou às vezes até baldinho de entulho. Só que se esquece que esse é um baldinho que teve produtos químicos, hidrocarboneto, esse tipo de coisa. Então, a gente precisa levar o conhecimento ao mercado, cuidado com o recipiente e cuidado também com o que sobra do produto. Não é para descartar na sarjeta, não é para descartar no lençol freático. Já falei logística reversa, embalagens, eliminação de destinação de resíduos fabris para incineração e aterros, que é acabar com isso daí. Reaproveitamento de influentes. Em termos de segurança e saúde de trabalho, reduzir completamente, zerar os acidentes de trabalho. E outra coisa interessante, reduzir em 70% a taxa de absenteísmo relacionada a doenças provocadas na operação. Né? Muitas vezes a gente tem absenteísmo das pessoas porque no dia a dia estão trabalhando com produtos químicos, com peso, com esse tipo de coisa, e aí, obviamente, as pessoas acabam se machucando ou ficando doentes. Então, a gente quer acabar com isso daí também. E lembra que eu tinha falado da questão de diversidade? Aqui estão nossas metas de diversidade. 50% de mulheres na liderança, pessoas pardas, negras, indígenas e demais, 56% na liderança, PCD 7%, etarismo 25 a 34, 16%, 35 a 49, 17% e acima de 50, 25% na liderança. Tá? Essas são as nossas metas para 2025. Como que a gente faz a gestão do programa? Né? Nós acreditamos também que só vai funcionar dentro da organização se a gente mexer no bolso. Né? A parte mais dolorida lá dos nossos, né, dia a dias, né, é realmente o bolso. Né? Então, a gente acredita que a gestão da ESG tem que estar ligada diretamente ao presidente da empresa. Então, o diretor-presidente da Vedacity é o champion, o bônus dele está atrelado às metas que eu acabei de falar para vocês, e todos nós que compomos o comitê executivo temos também nosso bônus impactado, né, com um peso muito grande dessas metas. Por exemplo, eu sou de inovação, mas eu sou padrinho do programa de segurança e produto para o cliente final. Se eu não conseguir atingir aquelas metas que eu falei para vocês, mesmo eu entregando o resultado do EBITDA da Trutec, eu não recebo bônus. Tá? Então, tenho que receber meu bônus de acordo também com as metas de ESG. Então, é extremamente importante. Então, nós temos esse comitê dentro da empresa, reporta diretamente ao presidente da empresa, e o presidente ele reporta ao conselho de administração. Nós temos um comitê de estratégia, inovação e sustentabilidade no conselho de administração que exige que a gente cumpra com o que a gente está prometendo no mercado. A Vedacity, ela pertence ao grupo Baumgart, é um grupo até cujas origens estão aqui nessa cidade, né? E esse grupo tem um nome no mercado e ele tem um compromisso com o mercado em todos os seus negócios de ser relevante e ser responsável com a sociedade, com o planeta. Então, a gente é exigido no dia a dia. Vou falar aqui algumas coisas que a gente já colocou em prática. Nós já colocamos em prática um programa que chama Sextou, com S de sustentabilidade. Então, quase todas as sextas, tem
religiosamente todo mês, às vezes mais do que uma vez por mês, às sextas-feiras, nós paramos a empresa toda, todo mundo para, esteja onde estiver, para falar de sustentabilidade. Às vezes a gente traz convidados externos ou convidadas externas, né, e vem falar com a gente de algum tema relativo ao ESG, seja ambiental, seja social. Na última versão que a gente teve, a gente veio falar de diversidade, o quão importante e o quão é estratégico para a empresa ter diversidade dentro do corpo de funcionários, né? E o quanto de resultado melhor as empresas que investem nisso daí têm tido. Então, para nós é extremamente importante ouvir esse tipo de coisa, debater com muita franqueza. Além do S de sustentabilidade, a gente fez uma articulação no setor. Isso aqui é um movimento muito interessante. A Vedacity se juntou com os principais concorrentes, estou falando de concorrente mesmo, tá? Para a gente lançar um movimento que se chama construção saudável. Lembra que eu falei para vocês dos problemas de umidade, né? Então, a gente sabe que não cuidar desse tipo de coisa no Brasil representa um problema de saúde muito grande. Então, a gente se juntou com os concorrentes e falou, olha, vamos falar de construção saudável. Vamos falar o quão importante é se preocupar com a qualidade do ar dentro da sua casa. Gente, se vocês tiverem oportunidade, meçam a qualidade do ar dentro de casa em comparação com o lado de fora, perto de um ponto de ônibus. Eu garanto que vocês vão ficar um pouquinho preocupados com infiltração e mofo dentro de casa. Então, é importante a gente falar disso daí. Então, nos juntamos aos concorrentes. A gente não vende um produto aqui, a gente só fala do quão importante é cuidar da qualidade da sua habitação. Fizemos alguns compromissos públicos, assinamos o Pacto Global da ONU, fazemos parte da Rede Mulher 360, Rede de Recuperação para o Plástico, o CBEDS, né, e o Programa Na Mão Certa. Então, a gente já tem esses compromissos públicos. Temos também uma meta de certificar a Vedacity em 2022 como empresa B, né? Então, o nosso programa de empresa B é extremamente importante. Para nós, a gente sabe exatamente o porquê nós queremos ser empresa B, porque a gente sabe que é importante para o negócio. Ser empresa B, para nós, representa um avanço e uma vanguarda na construção civil. Então, a gente está perseguindo em empresa B, é um diferencial competitivo no setor. E, como eu falei para vocês, nos ajuda bastante na busca de financiamento, na atração de talentos. Ajuda muito a gente ser, né, um cidadão corporativo mais sustentável para a sociedade. A gente tem ganhos, né, em termos de questões com o meio ambiente, em termos de governança, a gente consegue atrair mais trabalhadores, a gente consegue receber mais clientes, nossos clientes estão demandando que nós tenhamos um programa também ESG e, obviamente, a comunidade onde a gente está inserida. Uma das fábricas que a gente tem fica em São Paulo, né, desde 1936. E quando ela foi estabelecida em São Paulo, era estabelecida numa região que era fora da cidade de São Paulo, mas, obviamente, vocês sabem muito bem o que aconteceu com os centros urbanos, a cidade cercou a fábrica. Hoje nós temos vizinhos e vizinhas na fábrica que são famílias, com crianças, com pais, filhos e tal. Essa turma, obviamente, se preocupa, porque no muro dividido com a nossa fábrica, tem uma fábrica de componentes químicos com coisas explosivas, né? Então, a gente tem uma preocupação muito grande com a sociedade ou com, né, a comunidade onde a gente está inserido. Então, a gente faz tratamento de água, faz bastante ação para melhorar a comunidade. No caso da fábrica de São Paulo, nós chegamos num limite tal que não dá mais para expandir os nossos negócios. Então, a gente está expandindo em outra fábrica no interior de São Paulo, onde ela está melhor preparada para a expansão. Mas a gente já começou a ação com a comunidade de Itatiba, que é essa cidade que fica perto de São Paulo, onde a gente vai fazer a expansão na fábrica. Mesma coisa na nossa fábrica de Salvador. Trabalhamos, né, com a comunidade para resolver os problemas, trabalhamos com o Instituto Coca-Cola lá em Salvador, né, para ajudar a comunidade a desenvolver os jovens e trazer o programa de jovens aprendizes para dentro da fábrica. Então, a gente trabalha ou quer trabalhar com a comunidade porque também são consumidores, também são pessoas que vão comprar os nossos produtos. Falando da empresa B, né, em 2021 nós tínhamos uma meta de chegar até 30 de setembro entre 85 e 90 pontos. Né, para quem conhece um pouquinho do Sistema B, esse é o nível de certificação. A gente já queria chegar na pontuação pronta para certificação, para submeter a auditoria em 2022 para sermos certificados como empresa B. Nós fizemos a medição em 30 de agosto e estamos com 88 pontos, de acordo com a escala, né, do Sistema B.
Então, a gente vai partir para a certificação já no começo do ano que vem. Então, espero que no próximo evento aqui, se eu receber o convite, eu possa aqui celebrar com vocês que a gente conseguiu chegar, né, a ser empresa B. E na parte social, 15, nós temos o Instituto Vedacity. O Instituto Vedacity, ele foca em trabalhar em espaços urbanos, moradias e pessoas, né? A gente fala, assim, né, da importância dos centros urbanos ou a urbanização de forma inteligente ou de forma ativa. Então, o Instituto Vedacity é 100% ação social, né, e leva os conceitos de resolver problemas da cidade, né, de espaços urbanos, moradia e ajuda as pessoas. A gente trabalha com projetos culturais, trabalha com empreendedorismo social, a gente faz fomento de startups que trabalham, né, com impacto social e trabalha também com empresas que têm solução para habitação de baixa renda. Lembra que eu falei para vocês dos 91%. É extremamente importante que a gente traga essa turma para a economia, que a gente dê condições habitáveis para essa turma, para realmente consumir, para consumir os nossos produtos. Fazemos uma parte, né, de uma rede, a gente faz fomento no ecossistema através do Lab Habitação, tá? A gente participa da rede de organizações de habitação de interesse social. Nós temos o preço social. Hoje, quem mora em comunidades tem um preço diferenciado, consegue, em alguns pontos de venda, comprar os nossos produtos com um preço diferenciado, justamente para a gente reduzir, né, 1,6 milhões o gap habitacional que existe no Brasil. E temos um programa, né, dentro da Vedacity que, particularmente, esse é um programa que tenho muito carinho, né? Não adianta nada eu vim falar aqui para vocês sobre moradia digna, sobre, né, gap habitacional, sobre qualidade da habitação, e aí a gente vai conversar com o pessoal que trabalha dentro da empresa e vive nessas condições inadequadas. Então, seria patético e seria falso da nossa parte falar disso para a sociedade e não se preocupar com os stakeholders que estão dentro da nossa empresa. Então, a gente tem um programa forte que chama Ano Novo Casa Nova, né, nada a ver com nomes públicos, nada, é só coincidência, mas a gente tem um programa chamado Novo Casa Nova, onde a gente faz a reforma nas casas dos colaboradores. E a reforma é gostosa, porque quem trabalha na reforma somos nós mesmos. Tá? Então, eu não sou muito bom como pedreiro, pessoal, mas eu trabalho um pouquinho, eu vou ajudar também. Né? A gente vai para campo, a gente vai nas casas dos colaboradores e entra e faz a reforma. Resolve problemas de infiltração, resolve problemas estruturais. A gente realmente reforma para transformar, né, a vida dos nossos colaboradores. É muito gostoso, porque você olhar para uma pessoa, né, uma pessoa abrir sua casa, todos nós sabemos, né, quando a gente abre a nossa casa, né, a gente está abrindo nossa vida, e muitas vezes a gente não quer abrir a nossa casa para receber visita porque tem problema dentro de casa, seja um cômodo que não está adequado, seja uma infiltração, um mofo, um problema, alguma coisa dentro de casa, muitas vezes a gente fica até com vergonha de abrir nossa casa. Então, acho muito gostoso que as pessoas se abrem, recebem as equipes para a reforma e, no final, sentem um orgulho muito grande de ter trabalhado na reforma da sua própria casa. Então, eu tenho um carinho muito especial para esse programa aqui. Eu acho muito bacana que a gente vive os valores e eu gosto de viver os valores dentro da nossa própria organização. Por fim, pessoal, né, nosso programa ESG é um programa que visa retorno, sim. Né, tem uma frase da Artemisia que eu gosto muito, né, que entre mudar o mundo e ganhar dinheiro, não sei se todas as empresas ficam, às vezes, com esse paradoxo, né? Nós vamos mudar o mundo ou vamos ganhar dinheiro, né? Acho que é importante a gente fazer as duas coisas, né? É importante a gente mudar o mundo ganhando dinheiro. Trabalhar em ESG não é só porque é legal, porque dá boa mídia, não é só isso, é dar retorno para a gente, tá? A gente traz mais clientes, a gente traz mais obras, a gente tem um mercado gigantesco de pessoas que estão querendo comprar, estão querendo reformar, estão querendo construir e não consegue porque a gente não consegue, a gente não tem competência para alcançar essa fatia da economia. Então, a gente realmente, sim, precisa repensar como sociedade. Todos nós que estamos aqui temos responsabilidade nesse mercado, temos responsabilidade nesses números e temos que fazer alguma coisa, pessoal, porque vale a pena dar retorno, a empresa vai crescer e a gente realmente vai fazer um mundo melhor, vai deixar algo um pouquinho melhor do que a gente encontrou. Acho que estourei um pouquinho o tempo, pessoal, mas estou aqui para fazer perguntas. Muito obrigado. Tá? Espero que você tenha curtido o papo. Obrigado.
Muito obrigada, Alexandre. Por favor, não vá embora, tá? Não irei. Pode ficar ali do ladinho. Fico pode aqui, ficar. pode deixar. Obrigada. Muito bem, gente. Eu tenho certeza que vocês aprenderam muito aqui, né? Com a Sharon, com o Alexandre. Mas vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar um pouquinho mais esses especialistas que estão aqui com a gente, né? A gente quer ouvir mais. Então, eu vou pedir para que eles venham daqui a pouquinho para trazer mais conhecimento para a gente. Mas antes, a gente vai conhecer um pouquinho mais da nossa apoiadora, que é a ViaCred. A ViaCred vai além das soluções financeiras. Nosso propósito é unir pessoas e transformar vidas. E fazemos isso também por meio da inovação. Aqui, acreditamos que conectar ideias é cooperar com a inovação. Conheça nosso hub de conexões e tenha todo o apoio para desenhar seu modelo de negócio, validar problemas, aprender ferramentas de inovação, desenvolver novas soluções, encontrar novos clientes, fazer parcerias com o ecossistema de inovação. Crie novas conexões com a ViaCred. Acesse o QR Code ou visite nosso hub de conexões no Centro de Inovação Blumenau. Muito bem, ViaCred conosco no Fast Build Experience 2021. Que maravilha, né? Então, agora sim, nós vamos abrir aqui a conversa com a Cheryl Kepsel, que é especialista em desenvolvimento sustentável e economia circular, e também o Alexandre Kinzi, CEO Trutec do grupo Vedacity. Que delícia, né? Dá para ficar o dia todo conversando sobre isso. Nos bastidores, o Alexandre me disse, olha, pode me colocar em saia justa, eu adoro, tá? Então, assim, eu tenho aqui uma lista de perguntas para colocar ali em saia justa, mas nós temos 5 minutos, é isso? Para fazer essa interação. Então, acho que primeiro a gente ouve a plateia, ver se alguém tem algum tipo de pergunta, algo. Lá atrás já tem alguém. Enquanto o microfone chega até lá, eu gostaria de parabenizar o trabalho que vocês vêm fazendo, porque às vezes a gente pensa muito, busca muita estratégia, muita teoria, e a sustentabilidade ela é isso, é trazer todos os players para dentro da conversa. É um modelo de gestão que ela tem que ser disseminado, não pode pertencer a um setor ou a um instituto, porque ao acabar isso, trocar a diretoria, tudo acaba, tudo morre. E a partir do momento que a gente trabalha numa lógica de disseminar conteúdo, de multiplicar, todos fazem parte da sustentabilidade, ela organicamente passa a pertencer à empresa. Acho que a gente já tem o microfone lá. Legal. Bom dia. Meu nome é Eduardo Salles, eu faço parte da comunidade Construtec SC, ali de Balneário Camboriú, a região do Vale do Itajaí, e eu tenho a empresa Esfera Segurança do Trabalho. São duas perguntas básicas. Primeiro, com relação à questão do... Nossa Casa, é isso? Como é que é o nome do programa? Ano Novo, Casa Nova. Ano Novo, Casa Nova. Se você puder abrir, no caso, como que é o processo para selecionar esse trabalhador, que eu achei muito bacana a iniciativa, para selecionar esse trabalhador ou essa família que vai receber esse programa. E a segunda pergunta seria, qual seria o caminho, por exemplo, para uma startup que desenvolve treinamentos de segurança do trabalho, com inteligência, com novas metodologias e inovação, para, de repente, conversar com a Vedacity para fazer uma parceria? Bom, posso responder ao contrário, Eduardo? Primeira, segunda, então. Nosso programa de inovação aberta se chama Vedacity Labs, vedacitilabs.com.br, tem o site lá. Nós fazemos diversas maneiras. Dependendo do nível de maturidade da startup, a gente faz o investimento e a aceleração. Tá? Então, eu estou respondendo porque eu não sei qual que é o estágio que vocês estão. Né? Quando a empresa precisa desse fomento, a gente faz.
Quando não, a gente parte direto para uma associação, né, e a gente tem uma plataforma que ajuda as startups chegarem no cliente, startups, scale-ups, não importa, chegar nos clientes. Então, a gente leva inteligência, leva a força de vendas, leva toda aquela parte de SDR, tudo para ajudá-los a chegar com mais afinco no mercado. Então, é o programa Vedacity Labs, pode mandar um e-mail, pode entrar lá e se inscrever caso você queira aceleração, investimento, esse tipo de coisa. Tá? Vamos bater um papo, com uma tranquilidade. Com relação ao primeiro, o programa ele funciona da seguinte maneira, né? Normalmente é o próprio colaborador que se voluntaria, e ele se voluntaria, em princípio, anonimamente, porque às vezes as pessoas realmente não se sentem à vontade. Eu vou falar uma verdade para você. Eu tenho problema de mofo dentro da minha casa. Só que eu não vou me inscrever no programa porque eu tenho vergonha, gente. É uma vergonha eu ter esse problema. Então, eu tenho que resolver meu problema sozinho, entendeu? Então, acontece bastante, né, das pessoas não se inscreverem, às vezes, por serem muito simples e terem vergonha de expor a sua situação aí para os colegas, de trabalho. Então, mas normalmente o trabalhador ele se voluntaria de forma anônima, põe foto, explica a situação, mas os colegas também podem indicar. Isso é muito, muito legal, né? Você como colega, amigo de alguém, por exemplo, está na linha de produção e você sabe que o colega tem um problema, né, e vai lá e voluntaria. Tá? Então, a gente pode... O que é muito legal essa indicação, porque, por exemplo, nós temos o executivo... A gente tem um executivo focado em sustentabilidade, né, no programa de ESG, que é o responsável pelo programa, que é o Luiz Guggenberger. O Luiz, ele, em visita a campo, né, conhecendo os regionais, falando com os promotores de venda, chegou num promotor de venda que tinha uma casa numa situação terrível, era no Paraná, né, coincidentemente, no inverno, estava menos 2 graus do lado de fora e menos 2 do lado de dentro da casa, né? E você via que a casa não tinha forro, não tinha nada. E ele chegou e conversou com a pessoa. Puxa vida, você é uma promotora de vendas, né? Você é mãe de 2 filhos, tão importante para a empresa. Por que a gente não resolve a situação aqui da sua casa? Fala, né, não sei... Posso indicar? Então, a indicação do colega é muito legal. Então, ele indicou e nós fomos lá e fizemos a reforma da casa dela, com insuflação, tudo para proteção térmica e tal. Então, esse tipo de coisa, né, então, funciona dessa maneira. Ou o próprio funcionário, né, vai lá e se voluntaria, né, ou o colega. Aí a gente, obviamente, tem um critério de seleção, porque a gente tem um orçamento alocado. Esse programa não é um programa que vai durar pouco tempo, são metas de longo prazo. Eu falei para vocês somente do 2025, mas a gente está pensando realmente nos próximos 85 anos. Né? Então, a ideia é, enquanto tiver um colaborador sequer nessa situação, a gente não para com o programa. Mais alguma pergunta, pessoal? Alexandre, como que hoje está a situação da Vedacity em relação à sustentabilidade e às metas? Vocês trouxeram metas aí arrojadas, possíveis, reais, né, e necessárias, mas como que está agora a situação? Bom, essa é curta, né? Não, brincadeira. A gente está no meio do caminho, tá? É uma promessa para 2025, tá? Então, a gente já conseguiu atingir. Em relação à saúde e segurança do cliente final, a gente já conseguiu atingir a meta dos EPIs. A gente está indo muito bem, além de 20% na retirada de produtos perigosos da formulação. A gente está muito bem em termos de saúde e segurança do trabalho. Diversidade, nós estamos aquém, mas a gente está progredindo com rapidez. E a pontuação no sistema B, nós já passamos da pontuação para a certificação. Então, tem alguns pontos onde a gente está indo bem, outros pontos a gente está aquém, mas na mediana a gente já passou do ponto de certificação no sistema B. Legal. E eu assistindo uns vídeos da empresa e até seu, eu vi alguns trabalhos e iniciativas que vocês tiveram em relação aos pequenos durante a pandemia. Será que tu podes falar um pouquinho para o pessoal a respeito? Não, claro. É importante falar, né, dos pequenos varejos. A gente vive por conta dos pequenos varejos. Quem trabalha com material de construção no Brasil hoje depende do pequeno varejista. Eu não sei quanto que, né, cada empresa obviamente tem sua dispersão, né? A nossa é o seguinte: nós temos 80 a 85% do volume de vendas é desovado no Brasil pelas lojas de pequeno varejo da construção.
2, 3 pessoas. Então, o pequeno varejo para a gente é extremamente importante. Aí, quando veio a pandemia, né, e o único ponto de contato que o pequeno varejista tinha com o seu consumidor era o balcão, a pandemia chega e fala, você tem que fechar o balcão, essa turma deixa de existir. Mesmo em muitos estados, né, o governo dizendo que material de construção é prioridade e pediu para deixar a loja aberta, as pessoas tinham receio de sair de casa para ir nas lojas. Então, o primeiro impacto que o pequeno varejista teve foi muito grande. A Vedacity, ela tomou uma decisão que foi dura, foi difícil a gente tomar essa decisão, mas a gente realmente quis tomar essa decisão. Então, a gente colocou na seguinte prioridade no começo da pandemia. Primeira coisa que a gente vai trabalhar é a saúde dos nossos colaboradores. Prioridade número 1. Então, vamos rever toda a nossa, né, logística de levar as pessoas para o trabalho, home office, tudo isso daí, para proteger a saúde das pessoas. Vamos testar. Vamos criar bastante flexibilidade para as pessoas não se contaminarem. Em segundo lugar, saúde financeira dos nossos colaboradores. Nós não demitimos nenhuma pessoa, né, por conta da pandemia. Isso deu um gelo na gente, porque no primeiro mês nosso volume caiu 80%. Então, você imagina 80% de redução de volume e mantendo as pessoas. Então, a gente gelou por um instante, né? Mas isso foi muito legal, porque a gente assinou o pacto do não demita e falou, gente, vamos segurar as pontas, vamos usar o nosso caixa para segurar as pontas. Número 3, pequeno varejo. Então, a gente estendeu crédito para o pequeno varejo, porque sabia que o pequeno varejo ia ter dificuldade de se manter. Então, a gente segurou contas, trabalhou com o pequeno varejo, renegociando onde era possível e também, muitas vezes, adiantando as comissões para os nossos revendedores, representantes. Então, isso aí foi extremamente importante. Vamos proteger o pequeno varejo. E somente em número 4, em termos de prioridade, o caixa da organização. Então, foi algo muito importante. A gente foi falar com o Conselho de Administração e falou, nós vamos consumir o caixa para atravessar essa crise, vamos apostar na contramão. Então, isso para a gente foi extremamente importante, porque o pequeno varejo, que já era fiel, ficou extremamente leal, né? A gente conseguiu, por incrível que pareça, aumentar o número de pontos de venda durante a pandemia. A gente cresceu em 2020 mais de 10%, esse ano também vamos crescer mais ainda, tá? Porque a gente investiu na contramão. Né? Óbvio, teve sorte, né, que o mercado da construção acabou continuando, tal, mas a gente conseguiu fazer isso. E, em termos de engajamento dos funcionários, a gente aumentou drasticamente, porque as pessoas seguras de saúde, confiando que não vão perder seus empregos, né, trabalharam assim que nem louco. Eu também. Foi isso. Esse é um dos maiores ganhos que a sustentabilidade ESG traz, que é o senso de pertencimento, é o engajamento, é ver sentido, ver de que forma você é valorizado, de que forma você valoriza o que está à sua volta, né? E o resultado, com certeza, é sempre esse. Acabou o nosso tempo? Acabou. Eu vou deixar Estamos rapidinho, só uma última pergunta para vocês. Eu sei que eu estou estourando o tempo aqui, vou levar um puxão de orelha, mas é rapidinho. Muito obrigado pelo espaço, então. Alexandre, muito prazer, muito obrigado pela sua presença. Eu me chamo Rafael Lessa, nós somos uma empresa de base tecnológica que se chama Exlan, e eu gostaria de saber qual é a visão dentro das boas práticas do ESG, como o Vedacity Lab está olhando para novos sistemas construtivos e tecnologias que acumulam carbono e tecnologias de adaptação para a realidade brasileira, de soluções que a gente já conhece no exterior, de vedação, de qualidade térmica e acústica. Muito obrigado. Legal, Rafael, obrigado pela pergunta. O sistema construtivo brasileiro é diferente do sistema construtivo de fora, né? Quando você vai para os Estados Unidos, eles não trabalham muito com argamassa ou com concreto como nós trabalhamos. Então, nem todos os produtos se adequam. Especificamente em selantes, a gente está adotando tecnologias semelhantes aqui no Brasil para melhorar a qualidade dos selantes. Então, a gente está perseguindo. Agora, respondendo a sua pergunta, né, sobre tecnologia, esse é o objetivo da organização Trutech. Nós criamos uma empresa nova dentro da Vedacity, ela já fez o spin-off. Então, eu sou responsável pela Trutech e trabalho só com tecnologia e sistemas construtivos. Então, a gente investe pesadamente, né? Eu tenho aprovado, junto ao nosso conselho de acionistas, um investimento importante para a gente fazer o fomento e desenvolvimento dessas tecnologias. Então, para nós é extremamente importante. Não é só o compromisso que eu vou gerar 5% do EBITDA com a Trutech. Não é só isso, é realmente a gente conseguir transformar o setor da construção e ajudar a resolver os problemas que existem. Não quero me alongar demais, mas uma coisa que me incomoda pra caramba quando a gente fala de sistema construtivo, né, a quantidade de aprendizado que você tem numa obra,
e leva para outra, é no máximo 15%. É incrível. 15% do que você aprende com os erros numa obra, você consegue levar para outra. Eu não conheço nenhuma outra indústria que leve tão pouco aprendizado, né, de uma execução para outra. Então, esse tipo de coisa que a gente está querendo mudar, além, obviamente, dos sistemas construtivos, materiais, esse tipo de coisa. Espero que eu consiga ter respondido, Rafael. Ótimo, vamos lá. Muito Bacana. bem, gente. Eu, particularmente, podia ficar o dia todo aqui com esses dois. Mofo é um problema gigantesco nessa nossa cidade. Economia circular, sustentabilidade, a gente precisa viver, não só falar, não é, Sharon? Então, quero imensamente agradecer aqui a vocês dois por estarem aqui, compartilhar o conhecimento de vocês e receber o aplauso da nossa plateia presencial e também da virtual. Muito obrigada.